A lenda de Slenderman. O que realmente sabemos? A lenda de Slenderman é uma das mais perturbadoras do século XXI. Originada em 2009, em um fórum de internet chamado Something Awful, o criador da figura, Eric Knudson, postou uma série de imagens manipuladas digitalmente, retratando uma entidade alta e esquelética, vestida com um terno preto, que se esconde nas florestas e persegue crianças. O fenômeno rapidamente se espalhou, gerando uma série de histórias de terror, vídeos e até mesmo jogos. A figura do Slenderman captura a imaginação coletiva, simbolizando o medo do desconhecido. A lenda ganhou notoriedade principalmente nos Estados Unidos, mas suas raízes podem ser traçadas até o folclore europeu, onde seres como o Homem da Floresta, que sequestrava crianças, eram comuns. O contexto cultural da década de 2000, dominada pela internet e pela cultura de memes, ajudou a transformar uma simples criação em um ícone aterrorizante. A pergunta que paira no ar é: será que o Slenderman é apenas uma invenção, ou existe algo mais sinistro por trás dessa lenda moderna? O fenômeno do Slenderman não surgiu do nada. Ele é um reflexo das ansiedades sociais da época. Nos anos 2000, o mundo estava passando por uma revolução tecnológica, onde a internet se tornava cada vez mais acessível. O aumento do uso de fóruns e redes sociais permitiu que histórias como a do Slenderman se espalhassem rapidamente. Durante esse período, várias tragédias envolvendo jovens e o uso de tecnologia começaram a ser amplamente divulgadas. O caso que mais chamou a atenção foi o assassinato de Peyton Leutner, em 2014, quando suas amigas Morgan Geyser e Anissa Weier alegaram que precisavam sacrificar Patton para agradar o Slenderman. Este evento chocante não apenas trouxe o personagem para os noticiários, mas também levantou questões sobre a influência da cultura da internet nas mentes jovens. A cidade de Waukesha, em Wisconsin, se tornou o epicentro dessa tragédia, onde a linha entre a realidade e a ficção se confundiu de forma assustadora. Assim, o Slenderman se tornou um símbolo do medo contemporâneo e da desintegração dos laços sociais. Em meio a toda essa tensão, histórias começaram a surgir em torno do Slenderman. Uma delas envolve um grupo de jovens que decidiu explorar uma densa floresta na periferia de Waukesha, em busca de emoções. Entre eles estava Jake, um garoto curioso e aventureiro, que sempre foi fascinado por lendas urbanas. Após horas de caminhada, eles encontraram uma clareira estranhamente silenciosa, onde o clima parecia mudar drasticamente. Os amigos começaram a ouvir sussurros e risadas distantes, mas não havia ninguém ao redor. Jake, impulsionado pela adrenalina, decidiu se afastar do grupo, apenas para encontrar uma figura alta e magra, com uma face indistinta, observando-o à distância. O medo tomou conta dele, e ele correu de volta, mas ao olhar para trás, percebeu que a figura havia desaparecido. Essa experiência deixou Jake obcecado pelo Slenderman, levando-o a pesquisar mais sobre a lenda. A curiosidade logo se transformou em um pesadelo, à medida que ele começou a ter sonhos perturbadores e visões da entidade. A linha entre sua vida e a lenda começou a se desvanecer. Conforme Jake se aprofundava na história do Slenderman, ele encontrou relatos de pessoas que haviam desaparecido em circunstâncias estranhas, como se a própria entidade estivesse atraindo suas vítimas. No dia seguinte, ele decidiu voltar à floresta, determinado a desvendar o mistério. Com uma câmera em mãos, ele começou a gravar sua jornada, esperando capturar alguma evidência do que poderia estar à espreita. À medida que ele se aprofundava na mata, sentiu uma presença opressiva, como se estivesse sendo observado. Os sussurros se tornaram mais audíveis, e uma sensação de desespero começou a invadir sua mente. De repente, ele viu uma sombra se movendo entre as árvores, mas quando tentou focar a câmera, a figura desapareceu novamente. A tensão aumentava, e Jake sentiu que não estava mais sozinho. Ele decidiu se afastar, mas a floresta parecia ter mudado, tornando-se um labirinto confuso,
e a sensação de estar perdido se intensificou. O coração batia forte enquanto ele tentava encontrar o caminho de volta. Mas a presença do Slenderman parecia mais próxima do que nunca. O que Jake não sabia era que o verdadeiro terror estava apenas começando. No clímax dessa aterrorizante jornada, Jake finalmente se deparou com uma visão que o deixaria marcado para sempre. Ele havia encontrado uma antiga cabana abandonada, coberta de musgo e envolvida em uma neblina densa. A porta rangeu ao abrir, revelando o interior escuro e empoeirado. Dentro, havia recortes de jornal sobre desaparecimentos, fotos de pessoas que nunca mais foram vistas, e em um canto, um altar rústico, com velas derretidas. O pavor tomou conta de Jake ao perceber que havia algo mais neste lugar do que apenas lendas. Nesse momento, ele ouviu um sussurro familiar. Você não deveria ter vindo aqui. Virando-se abruptamente, ele se deparou com a figura alta do Slenderman, que se materializou diante dele, com tentáculos se estendendo em sua direção. O medo e a adrenalina tomaram conta de Jake, e ele correu em desespero. Mas a floresta parecia viva, mudando à sua volta, como se estivesse tentando aprisioná-lo. Ele sabia que precisava escapar, mas a presença do Slenderman o seguia como uma sombra implacável. O que aconteceria com ele a partir daquele momento? Após a experiência aterradora, Jake conseguiu escapar da floresta, mas não sem consequências. Ele voltou para casa, mas a imagem do Slenderman não saía de sua mente. Pesadelos começaram a assombrá-lo todas as noites, e ele se sentia observado, como se a entidade estivesse sempre à espreita. Jake tentou contar a história para seus amigos, mas eles não acreditaram nele, considerando tudo uma simples lenda urbana. O tempo passou, mas a experiência o transformou, e ele se isolou cada vez mais. Um dia, ao navegar na internet, Jake encontrou um fórum dedicado ao Slenderman, onde outros compartilhavam experiências semelhantes. Contudo, algo dentro dele sabia que o verdadeiro terror não estava nas histórias, mas na possibilidade de que a entidade poderia realmente existir. E assim, a lenda do Slenderman continua a se espalhar, atraindo novos curiosos e aqueles que buscam a verdade. A pergunta que ainda ressoa é: o Slenderman é apenas uma lenda, ou ele está mais próximo do que pensamos? O que aconteceu com Jake? A história de Slenderman pode ter começado como uma invenção, mas as sombras da floresta continuam a sussurrar.